Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala Podcast. Mais uma vez aqui, eu, Igor, e ao meu lado, na verdade, na minha frente, às vezes ao lado, às vezes à frente, Daniel. Muito confuso. Daniel Figueirinha. Igor e Daniel no nosso Sala Podcast. E hoje a gente vai entrevistar uma mulher bem importante no mundo imobiliário, Kelly Silva. Prazer. No momento, boa noite. Boa noite para vocês. Obrigada aí pelo importante. Gostei, viu? Estou me sentindo importantíssima nesse momento. Kelly, seja muito bem-vinda. Não presencialmente, mas se algum dia der certo presencialmente, se você puder vir, isso vai ser muito legal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente assistiu sua palestra no Conecta. Bacana. Cruzei você em alguns momentos do Conecta, não cheguei a falar diretamente, mas nós estávamos em algumas rodas onde o pessoal estava fazendo networking e tal, provavelmente nas rodas do Bruno, do Deprê, do corretor Depressão, que ele quase não junta a gente, né? Terrível, né? E aí a gente estava nessas rodas aí, acabei pegando o seu contato. Enquanto você tava falando, o seu contato para outra pessoa. E aí eu peguei rapidão assim. Falei, vou chamar ela pro nosso podcast. Bom, fiquei muito feliz com o convite, inclusive. Eu agradeço muito aí pelo convite, por participar do podcast. Bem bacana. Fiquei muito feliz mesmo quando vocês me chamaram. Então, vamos lá, Kelly. Na verdade, nós somos dois curiosos, muito curiosos. Então, antes de falar de mercado imobiliário, da sua jornada aí no mercado, a gente quer saber da sua vida, o que a Kelly fazia quando era criança, quais eram os sonhos. A gente gosta de começar falando sobre infância, porque é onde a gente se conecta, né? Olha, aí sempre quando alguém fala da minha infância, eu sempre fico muito sensível para falar disso. Porque hoje eu vivo coisa, até ontem eu ainda estava numa reunião de família, a gente comentando, que eu troquei de carro recentemente, gente. Aí a gente comentando, né, sobre essa troca de veículos e tal, e eu falando que era um momento que eu jamais imaginei, né, de onde eu vim, da minha infância ali, que eu poderia comprar um carro 0 quilômetros. Então, isso eu jamais, né, porque eu pensava numa motinha ali, né, eu lembro direitinho que eu nasci na periferia, né, vamos voltar lá atrás, então assim, eu nasci na periferia, eu não sou de Catalão, Goiás, sou de Araguari, Minas Gerais, e bem do interiorzinho, num bairro bem afastado ali dos centros de Araguari, a gente realmente chama, todo mundo fala, não, lá na periferia de Araguari, realmente eu morava numa periferia de fato. E numa pobreza desgramada, Deus me livre e guarde, mas meu pai sempre pensou muito grande. E eu acho que, embora meu pai fosse muito rígido e muito fora um pouquinho assim da casinha, assim, mas ele, acho que muita coisa eu consegui pegar ali, que hoje a gente consegue utilizar isso. Então, assim, né, 5 irmãos, numa casa muito simples, com a minha mãe costureira, e a gente estudando numa escola pública ali, bem, como é que eu posso dizer, bem simples também, né? E a gente tinha sonhos desde criança, claro, mas os sonhos que eu tinha hoje são totalmente diferentes das coisas que eu realizei. Só que eu jamais realmente imaginei chegar onde eu cheguei, através, inclusive, do mercado imobiliário, né? Eu lembro que de onde eu morava, eu sempre falava, eu quero ser concursada, eu quero ser policial militar, eu quero ser bombeiro, então todo mundo fazia ali, já que não tinha tanta oportunidade, né, de crescimento. Então todo mundo queria ser um concursado, só que a maioria das pessoas não estudava para isso. E eu lembro que na minha família, quem mais ralava ali para estudar e falava, não, eu quero sair disso aqui, eu não quero viver isso aqui para sempre, isso aqui não me atende, era eu e meu irmão mais velho, o Maico. E aí a gente acabou que, aí eu realmente fiz isso, durante a minha vida eu estudei escola pública. Eu lembro que eu queria fazer cursinho, eu queria cursar uma faculdade, aí eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Aí eles sempre disponibilizavam, até hoje é comum em Araguari, pega um cursinho lá, disponibiliza vagas dos principais, como é que a gente fala? Faz tipo simulados, né? E nesse simulado, as pessoas que tiram nota maiores, elas ganham mensalidade, eu não tinha condição de pagar. Então eu estudava pra caramba, ia lá e fazia as provas, falava, tem 3 vagas. Não é possível que eu não vou conseguir estudar nesse cursinho, porque com 3 vagas, eu tenho que passar entre essas vagas e conseguir estudar, para poder fazer os meus concursos. E assim eu fiz. Durante 1 ano e meio, foi dessa forma que eu estudei. Só no simulado, eu tinha que estar sempre nos 3 primeiros para poder pagar a mensalidade com o próprio, que era um benefício, né? E acabou que eu passei em faculdade, realmente, só estudando escola pública, passei em psicologia na UF, Universidade Federal de Uberlândia, mas eu não podia parar, eu não podia cursar uma faculdade,
porque eu não tinha dinheiro para isso, e a família também precisava, então, enfim. E eu falei, então vamos pular de concurso. E foi o que eu fiz, passei na Caixa, passei na época na Polícia Militar, passei bombeiro, passei na Caixa Econômica. Aí policial militar eu não quis, porque não tinha nada a ver comigo. Bombeiro, né, porque era para decidir se eu ia ou não bombeiro, aconteceu uma coisa muito triste na minha cidade, de um acidente que aconteceu num lago, com uma criança, e era a época de eu ir lá fazer o exame admissional, eu falei, Deus me livre. Se eu tiver que pegar uma criança no lago e trabalhar com isso, e eu não quero, então laudar isso eu não quero, larguei. E aí acabei ficando no concurso da prefeitura na época, e passei na Caixa Econômica. Só que aí meu pai veio trabalhar com veículos, aqui em Catalão, e aí tinha uma empresa para tomar conta, e falou, olha, você está concursado aí, eu estava na prefeitura na época, eu trabalhava 4 horas por dia, tinha uma vida estável, digamos assim? Maravilhosa, eu trabalhava 4 horas por dia, e só que assim, maravilhosa de sossego, né? Você ia para a empresa, você ia para a escola, eu trabalhava como secretária escolar, o salário não era ruim na época, dava para viver legal, mas eu chegava 6 da manhã e saía 13 horas e pronto. Então tinha uma vida bem tranquila, bem diferente da vida que a gente leva hoje. Mas eu queria mais, né? E aí acabou que eu vim tomar conta dessa empresa com meu pai, a pedido dele, e tranquei esse concurso lá, e fiquei, e vim. Enfim, com a cara e coragem. Nessa época eu tinha casado, né? Eu estava casada na época, e aí meu ex-marido veio, eu vim também, por causa de já estava com uma filha e tal, eu falei, vou embora. E chegando aqui, eu tomei conta dessa parte de veículos. E eu falo que, por que eu gosto de falar da parte de veículos? Porque tudo que eu aprendi em veículos, eu pratiquei no mercado imobiliário, que era muito fechado aqui na minha cidade, muito fechado. As pessoas aqui, elas não tinham, por exemplo, uma sala de café para atender o cliente, elas não faziam divulgação no Facebook, elas não tinham Instagram, as fotos que tinham, não tinham sites, por exemplo, quando eu vim para cá. Mas eu no mercado imobiliário, no mercado de veículos, eu comecei a fazer feirão. Aí eu lembro que eu fiz um curso com o Bruno Piscini lá em São Paulo, chamava MAV, Máquina Automática de Vendas. Isso já tem, ó. E foi uma coisa que abriu tem 14, acho que 12 anos isso, abriu minha mente pro que era digital. Foi essa grande sacada da minha vida, eu falo. E aí eu vim para cá, né? Aliás, aí eu fiz esse curso e aí acabou que tinha sociedade de empresa de veículos e tal, e não foi dando muito certo. Aí acabei parando no mercado imobiliário, que já é uma coisa que eu já tinha. Eu não sei se eu tenho tempo para contar, mas teve muito pormenores disso até eu chegar no mercado imobiliário. Não, vamos embora, a gente quer ouvir tudo. Quer ouvir tudo, então vamos lá, então. E aí, beleza, mas eu fiz a minha atuação dentro do mercado de veículos, em tomar conta da empresa do meu pai. Quando eu vim tomar conta da empresa do meu pai, foi na mesma época que eu recebi um outro convite de um banco que eu veio trabalhar, que era o Banco do Brasil. Eu tinha passado no concurso lá em Araguari, e aí eu tinha que ir para, se não me engano, Uberaba, fazer esse treinamento lá. E aí meu pai falou, não, você vai tomar conta da empresa para mim, eu preciso. Então tá, achando que a saúde da empresa do meu pai estava tudo ok, estava legal, então vamos ficar por aqui. Abandonei o concurso de Araguari, abandonei também esse treinamento em Uberaba. Passa 4 meses, meu pai simplesmente falou para mim, olha, eu não tenho condição, a empresa de Araguari quebrou, o CNPJ está assim, assado, e aí agora a gente tem que ver o que faz, porque não tem condição de eu manter você empregada, e aí a gente vai fechar a empresa. Eu falei, legal, pai. A empresa já quebrou em 4 meses, né? Não dá pra você ter avisado lá atrás. Não, quebrou. Podia ter avisado, né? Facilitava as coisas. Aí, bom, enfim, fiquei muito perdida aí nessa época. E eu falei assim, aí eu junto com meu irmão, nessa época ainda estava casada, falei, gente, não tem outro jeito. Vamos tocar essa loja de veículos, a gente tenta pegar o ponto, meu pai não vai querer mesmo, então a gente pega o ponto. A gente não tinha dinheiro, não tinha capital. Eu vivia da forma que dava para viver. Não vivia mal, mas enfim. E aí falei, não, a única saída que a gente tem é a gente tocar esse ponto aqui e tentar fazer dar certo. A gente tinha capital para comprar carro. Como é que ia sobreviver com uma empresa sem capital? Aí eu tive a ideia. Falei, se nós formos lá na empresa X, olha a coragem de ser humano. Falo até hoje que eu devo ser muito louca mesmo. Se a gente for na empresa X, que chamava Maldi, que na época não existe essa empresa mais. Se a gente comprar o carro lá, e dar um cheque para eles de 40 dias, nós temos que vender esse carro 40 dias. Não é possível. Nós compra esse carro, dá o cheque, vende esse carro, paga esse carro e fica com lucro. E depois é isso que a gente fez. A gente começou, comprou 3, 4 carros no mês e tal. Meu Deus. E se não vendesse? Mas vendesse. Não tinha essa opção. Eu não pensei. Não tinha essa opção, né? Você teria que comprar ele até, às vezes, até um pouco mais para ter margem, né? E tudo mais, essas coisas. Sim, mas isso a gente comprava. Na verdade é porque ela é uma concessionária, então eles pegavam os veículos na troca.
Ah, tá. Pegavam na troca, a gente pegava, comprava mais barato e revendia e tinha um cheque de 40 dias para pagar. Então, às vezes eu não vendia aquele veículo em 40 dias, mas eu vendia um outro pagava o outro. Foi. Enfim, a empresa cresceu muito. Quando eu fiz aí a empresa cresceu mais quando eu fiz esse curso que eu te falei, máquina automática de vendas, lá em São Paulo. Eu lembro que eu não tinha o dinheiro para pagar o meu ingresso, porque era caro pra caramba, se não me engano, meu irmão na época pagou acho que R$ 6.000 esse ingresso, e tinha direito de levar mais uma pessoa. E ele resolveu me levar. E até eu estou muito grata a ele por isso. Fiz esse curso, Igor, foi a sacada, assim, do momento. Tanto é que lá mesmo no curso, a gente falava da minha história, que eu não tinha carro na época, então, para ir embora aqui em Catalão, eu saí da empresa que era no centro, ia embora, empurrando o carrinho da minha filha, e a gente passava no boteco, comprava um milhopan, já vou falar no teu saquinho de, tipo, skin, sei lá, Sim. milhopan, e aí comendo isso, era uma vida de bicho, não vou te mentir não. Mas a gente ainda era feliz ainda. Aí comprava um Guaraná que era barato, aí ia embora. Aí nessa época meu irmão estava comigo também, a gente ia para uma casa que tinha alugado no fundo de uma casa, ficava lá, e aí na maioria das vezes a gente comia milhopan. Eu contei essa história lá dentro. Os caras fez uma história, assim, a garota milhopan. E, na verdade, não, foi pai, porque lá na hora, lá estão falando assim, gente, quem que conta a história aqui? A gente vê se a gente tem alguns insights e tal. Eu já falei, mãe, ninguém vai levantar? Eu falei, eu vou contar, meu irmão. Aí, vai lá você, fala aí. Aí eu falei, vou contar um pouco da história. Aí eu contei o que estava vendo. Aí, na verdade, aí tinha mais de 60 pessoas no congresso, né? Tudo, para justamente usar o mercado, aprender a lidar com o mercado digital, infoprodutos e tal. Nessa época eu estava bem milionário ainda. E aí eles já começaram, agora tem milhopan. Aí eles contaram a história e tal, e fizeram todo um desenho, entregaram. E aí aquilo, ou seja, pegaram uma historinha besta dessa, fizeram uma montagem no outro dia, apresentaram, falaram, olha, isso você pode vender dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí aquilo, nossa, eu voltei de lá com outra cabeça. Eu voltei aqui na cidade, o pessoal não usava Facebook, não tinha Facebook ao vivo, não tinha live no Facebook. Eu comecei a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi um feirão virtual no Facebook. E olha, tô maluco, porque eu peguei uma loja de 300 metros, falei, como é que a gente vai fazer esse feirão, né? Eu falei, vamos pegar os carros, a gente tira todos os carros da loja, a gente vem um carro. Aí tinha um cara que vestiu um personagem chamado Tiririca, que é o Tiririca, que vocês conhecem. E fiquei igualzinho, então eu faço um monte de ação com ele. A ação de Natal é feita com ele, então. Aí eu falei, cara, aí você vai apresentar esse feirão pra mim. Eu não sabia como fazer. Aí a gente vinha com o carro, os meninos vinham, a minha equipe era muito top também. Vinha com o carro lá de fora, passava, a gente apresentava um veículo na live do Facebook, deu super certo. Aí depois meu próximo passo foi fazer um feirão no pátio de um supermercado que veio, que é o Brito, um supermercado grande, caramba. E aí fiz um feirão. Mas eu fiz um feirão com 2 veículos. E eu não tinha dinheiro para comprar uma tenda direita. Aí eu fui lá comprar uma tenda. 2 veículos? 2 veículos, tinha lá. Porque eu falei, como é que eu vou levar esses... Tipo, eu poderia levar, tipo, no meu pátio tinha 20 veículos. Mas eu falei, eu não vou levar. Não tinha noção do que poderia virar isso. Até então, falei, quem vai comigo sábado e domingo lá pro Bretas? Fazer o que quer? Ele falou, eu vou comprar uma tenda lá, a gente vai ficar lá, e a gente vai falar que tem um feirão lá na internet, e vamos ver se aparece alguém. Sábado inteiro, nada. Aí quando foi no domingo, apareceram 2 clientes. Aí no domingo eu vendi um carro que estava lá, e vendi um carro que estava na empresa. Só que o mais legal foi que durante a semana, após esse feirão de 2 veículos, com essa tenda sem vergonha que eu comprei, a gente teve um movimento muito grande na loja. A gente vendeu 6 carros na semana. Eita, indiretamente por causa do feirão. Ou diretamente? Eu anunciei no Facebook, eu fiz live no Facebook, eu fiz de tudo, mas com 2 veículos. Aí, isso deu muito certo. Aí eu comecei a melhorar esse feirão. Falei, cara, se isso dá certo, agora eu já tenho verba para investir nesse segundo feirão. Aí, segundo feirão, eu já aluguei uma tenda, aí coloquei um brinquedinho para criança na sombra. Em vez de levar só 2 veículos, eu levei mais de 14 veículos. Aí foi crescendo. Aí comecei, fiz sexta, sábado e domingo. Resultado, vendemos 12 veículos em uma semana. Eu falei, esse negócio é bom mesmo, então vamos melhorar esse negócio aí. Aí foi um pulo do gato. Quando eu trouxe uma réplica, às vezes você já até viu na internet, uma réplica do Alcides Hernando. Ele mora em Goiânia e ele tem uma réplica do Bumblebee, acho que ela tem 5 metros, 6 metros, alguma coisa assim. Que Eu já vi. montada. Ele já fez um evento para a Stetson. Meu pai é diretor da Stetson, uma empresa de alto-falante. De módulo automotivo. E aí eles, como é muito relacionado a carro também, carro de som e tal, uma vez eles contrataram o Bumblebee aí em Uberlândia. O negócio. Aí eu contratei essa réplica, ela veio,
E aí eu já fiz um negócio mais bacana, já coloquei outros brinquedos e tal, e arrisquei. Eu lembro que meu irmão falou, um dos meus sócios, né, que era meu irmão e meu ex-marido, falou, Kelly, eu lembro que foi R$ 5.000 para trazer. E nessa época era um dinheiro. Eu falei assim, Kelly, isso não vai dar certo. E outra, é muito dinheiro. Eu não concordo. Aí eu fui teimosa, eu falei, vamos fazer o seguinte, então, eu vou trazer. Se der errado, eu pago sozinho. Eu tiro do meu salário e pago sozinho. Não, mas aí não, mas eu quero arriscar, olha. Aí quando eles viram que eu ia arriscar, falaram, não, então a gente vai assinar junto, vamos trazer. Aí trouxemos, a gente teve mais de 80 mil pessoas visitando essa montanha. 80 mil? 80 mil pessoas. Veio gente de Campo Alegre, gente de Ouvidor, Goiandira, pessoas aqui. Nossa, se aí, cobrasse R$1 na entrada, já tava feito. Não, foi o que o cara falou pra mim. Aí a TV, mas quem me ajudou também foi a TV, né, pra TV Piraputinho. Ela passou, até hoje eu converso com esse cara, ele me ajudou demais. Ele passou e falou, que ideia é essa? Aí eu contei, então ele falou, vamos fazer uma matéria? Eu falei, nossa, não quero, calma. Ai, não me aborda. Chama a bota, pode chamar. Aí fez Matéria? a matéria, e aí era para ficar até segunda-feira. Aí eu conversei com a Alcisa, como ia mostrar na televisão e tal, a gente conseguiu estender até uma quinta-feira. Então, nesse período, deu 80 mil pessoas. Aí, quem não ouviu falar da Kelly, da Montana, e na época eu chamava Montana Veículos, e a minha página chamava Kelly Montana. Então, todo mundo achava que eu chamava Montana, e ficou, acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz. Porque até hoje algumas pessoas me chamam de Kelly Montana. Quando falava Montana, lembrava de mim. Então, quando eu mudei de nicho, por exemplo, que eu mudei para imóveis, as pessoas já sempre falavam que era Montana, já sabia quem era, já sabia de onde que era, mesmo dando produto. Só que a coisa foi muito bem, só que sociedade é uma coisa complicada, com irmãos também não é muito fácil. E aí depois veio a separação de sociedade com o meu irmão, porque a empresa entrou num período de dificuldade, porque houve uma queda de vendas também, e também por má administração, eu sempre falo isso, por má administração sim. Porque é uma troca mal feita, um prejuízo numa venda, uma demora na outra, uma compra mal feita. Então, isso gerou prejuízo, não foi ficando legal. E quando a empresa não vai ficando legal, todo mundo fica estressado. Estressado, as coisas não produzem, fica pior ainda. Sim. Então, o nível de convivência fica afetado. E aí, em vez de brigar e qualquer coisa disso, eu acho que eu vou para outro nicho. Só que, nesse intervalo ainda, sem briga, sem nada, eu já tirei meu CRES, em Goiânia fiz isso. Mas, perdão, só para entender a conexão. Tudo bem, a empresa, a sociedade, acabou tendo alguns acontecimentos, mas o que te falou? Vou parar de vender carro para vender casas. E imóveis. Um pouquinho antes disso, beleza. Quando você tirou o Cresce, a empresa ainda não estava por água abaixo. Por que você tirou o Cresce? Só para entender. Por quê? Porque na época eu sempre fui muito visionária, assim. Eu queria uma empresa, até então chamava Montana, aí eu inventei que ela tinha que virar um grupo. Para ela virar um grupo, ela tinha que ter outro produto. Aí eu vim primeiro com seguros de veículos, e abri a Montana Seguros, e depois vim com a Montana Imóveis. Só que a Montana Imóveis, ela nunca entrou em operação. Eu só tirei o CRES e não quis trabalhar. Falei, olha, é uma coisa que eu não entendo, eu não vou trabalhar. Vou deixar então, stand-by por enquanto. Stand-by, mas com tudo pronto. Só que a coisa foi tão, eu falo que vocês podem falar, não, foi o cão atenta, né? Porque aí um dia, para uma amiga minha, eu fiz uma publicidade que estava na revista, ela falou, Kelly, você divulga na revista X, eu sou corretora autônoma, se você quiser divulgar seu imobiliário, você põe lá e aí eu vou, qualquer coisa que faz cliente, você me indica. Eu, na inocência, não sabia de regra, não sabia de o que poderia fazer ou não fazer. Eu fui e falei, vou divulgar na revista. Tinha uma revista que eu divulguei e divulguei na rádio também. Quando eu divulguei na rádio, 2 dias depois o CRES bateu na minha porta. Disse que tinha tido uma denúncia e que eu não tinha o CRES. Eu falei, não, mas eu tenho. Aí peguei o CRES, mostrei que eu não tenho, tá aqui. Você tem o alvará? Falo, tem, tá aqui o alvará, só não comecei a trabalhar porque eu não tenho tempo. Na verdade, eu tinha ali empresa, mas não comecei porque como a empresa de veículos estava me sugando demais, não tinha tempo de pensar nesse projeto, mas estava ali prontinho para lá que eu fizesse. Aí expliquei e tal, falei, olha, assim, sabe, foi só uma publicidade, eu não vou trabalhar nesse mercado agora. Então, aí o cara foi lá, lavrou, né, o que ele tem que fazer e tal, foi embora. Aí depois teve um lançamento de um condomínio aqui. E essa amiga minha conversando de novo, o cliente me procurou na empresa e falou assim, Kelly, você já viu você fazendo uma postagem? Você trabalha na área de condomínio? Eu falei, não, eu comprei uma casa lá e tal, mas eu tenho uma amiga que vende lá e tal. Aí ela pegou, aí falou assim, aí ela vendeu essa casa. Quando ela vendeu essa casa, eu passei a venda para ela
Ela vendeu, eu fiz uma publicidade no Facebook de novo. Falei, vou colocar os negócios que ele mandou que tem que colocar aqui, tal, vai dar tudo certo, então eu posso publicar dessa forma, tá ok? Eu não tinha o crédito na fachada. Quando eu fiz a publicidade no Facebook, mais ou menos 2 dias depois, quem aparece de novo? Cresce. Olha, que Alguém tá te denunciando. Não, era uma denúncia atrás da outra, era muita, você tem noção, que ele me mostrou. Tanto é que eu virei amigo dele, ele chama Cláudio, ele infelizmente faleceu, mas ele se tornou um grande amigo meu, e ele me ajudou muito em relação a regras e tudo, eu sou muito grata a ele. E ele falou assim, não, era engraçado, quando ele chegava lá de novo, falava, você de novo, cara? Aí ele falou, olha, denunciar que você não tem o crédito na fachada. Eu falei, tem que ter o crédito na fachada? Não, mas você podia ter falado aquela vez, então também é uma regra, que eu já teria colocado. Aí ele pegou e falou assim, você não vai vender, você não vai abrir imobiliário? Eu falei, não. Ele falou pra mim assim, por que você não abre? Eu falei, porque eu não tenho tempo. Mas se você já está incomodando tanto assim, por que você não abre imobiliário? Eu falei, é mesmo, verdade. Aí eu ouvi ele, falei, eu vou começar a saber, mas eu não sei por onde começar. Ele falou, mas você já tem um crédito? Eu falei, mas eu não sei onde eu vou abordar. Ele falou, ver o que você quer fazer direitinho, o que você quer abordar, chamar os clientes, fazer uma divulgação, igual você está fazendo. É isso aí mesmo. Eu falei, boa ideia, Cláudio, eu vou fazer isso. Aí eu lembro que teve um lançamento do condomínio, eu morava no, inclusive. Aí eu fui atrás da consultora, a consultora que me tornei campeã 2 vezes de vendas, e ela me bateu a porta na cara 8 vezes antes de me dar o plantão, de me dar a oportunidade. Não, Kelly, que não pode, porque as imobiliárias aqui são fechadas e não dá, porque não posso colocar você no plantão, você não tem experiência, papai. Falei, então tá bom. Aí tomei um não, tomei 2, tomei 3, aí veio o dono da consultora, conversou comigo, pedi para ele encarecidamente, falou que você pode vender o produto, mas eu não posso te dar o plantão. Na minha cabeça, o plantão é extremamente importante, era tipo um bloqueio. Se eu não tiver o plantão, não venho. Achava que era isso. Aí eu falei, enfim, foi uns 8 não, na verdade, para conseguir esse plantão. Aí um dia ele ficou com umas vendas paradas do condomínio onde eu moro, eram 21 unidades, ele falou, tô com isso aqui parado, eu vim cá ver se você quer trabalhar essas vendas aí. Falei, você vai me dar um plantão? Não. Bom, na minha, ele falou assim, depende. Se você vender 4 unidades, eu te dou plantão. E aí eu comecei. Aí eu fui pra rádio, eu fui pra fazer evento que eu não podia fazer lá no plantão, eu fiz na área externa, fazer live na área externa, eu chamava, ia na área de lado, ninguém fazia isso aqui. Eu falo assim, que querendo ou não, algumas empresas aqui ainda têm um certo reconhecimento disso. Aí eu ia para a live da área de lazer onde eu morava, fazer uma live na área de lazer onde eu morava, e mostrava como era o condomínio. Resultado, 21 unidades, nós vendemos 19, sem exclusividade. Todo mundo podia trabalhar o produto. No final disso, quando a coisa começou a virar, eles me deram um plantão, e aí eu veio o novo lançamento que é o Store das Américas. E aí tudo que eu aprendi lá na loja de veículos, eu trouxe tudo para a loja para a parte de imóveis. Só que eu falo, gente, como é que eu ia aplicar isso, né? E deu super certo, e fiz feirão, trouxe super-herói, trouxe réplica novamente, fiz evento de flor, de orquídea, fazia noite da pizza, fazia tarde do sorvete, tudo que imaginar que poderia fazer. Fiz o que a gente chama de happy hour, de sei lá o que, de boteco, e aí convidava os clientes. Resultado, Solar das Américas, 92% de vendas sem exclusividade. 85% de vendas pela construtora e 92% quando a gente joga para revendas, que eram permutas que eles tinham, e passou depois para a gente vender. Então a gente vendeu 92% do produto. E nessa época você estava sozinha? Nessa Autônoma? época eu estava sozinha, eu abri minha empresa sozinha. Teve uma parte que eu acho que eu pulei, que eu fui lá pro finalmente, que eu sou meio acelerada, né? Não, tudo bem, tranquilo. Mas quando eu abri, quando eu separei a sociedade, eu falei pro meu irmão, olha, eu vou deixar a empresa de carro para você, eu não tenho interesse mais, porque tá ficando uma coisa muito difícil de atividade, a gente não tá conseguindo conversar mais, a gente teve uma briga feia, eu falei, não é isso que eu quero, porque eu não gosto de briga, eu não gosto disso. Eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu gosto de amar o que eu faço. E ele não estava mais me atendendo, não brilhava mais meus olhos. Eu não queria mais. Dava para tocar? Dava, mas eu não queria mais. E aí foi onde eu saí de 350 metros quadrados para 16 metros quadrados, que é em frente a onde eu estou agora. Era uma salinha, um cubículozinho. E a empresa que eu tinha, ela tinha uma cascata na frente, tudo feito com a minha cara. Tinha minha cara, a empresa tinha minha cara. A sala e outra, nenhuma empresa de veículos também tinha isso aqui. Nenhuma empresa de veículos fazia feirão. Nenhuma empresa que tinha uma sala de atendimento com cafezinho com cliente, com brinquedoteca para criança, não tinha. Então, a empresa tinha minha cara, né? Só que aí eu fui pra mim e falei, meu Deus, como é que eu larguei 350 metros, vim para 16 metros, sem saber o que vai fazer? Só falei assim, ó,
Peguei uma funcionária lá que trabalhava comigo e falei, vamos tocar comigo lá na outra empresa, mas tem uma coisa, não sei como é que eu te pago não, tá? Mas vai dar certo, se tiver eu tiro. Igor, quando eu fui, eu fiquei 2 meses tentando me achar e tal, eu fiquei muito perdida quando eu vim, que realmente era uma mudança muito drástica. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui entrar na empresa, muita gente não sabe disso, mas eu contei, que eu fui entrar na nova empresa que eu fiz, mais bonitinho e tal, eu dei uma arrumadinha nela e tal, eu não consegui entrar. Eu dei uma crise de pânico, assim, eu falei, caramba, não dou conta. Fui para casa, e aí as pessoas... Aí foi muito engraçado que eu fiquei 2 dias em casa, deixei a menina trabalhando, e eu não conseguia ir tentando achar o que eu ia fazer. Pensando, mas totalmente com crise de pânico. Meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Como é que eu tive essa coragem? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que teve meu outro irmão me ligou e falou assim, Kelly, você tá bem? Não, não tô. Eu nunca te vi assim, quieta. Eu falei, não tô bem. Ele falou assim, olha, você não acha que... Eu hoje, por exemplo, recebi 2 clientes da minha empresa que trabalham na Triáltica de veículos, procurando você, que quer olhar um imóvel com você, que sabe que você mudou de lugar. Você vai ficar nesse até quando? As pessoas te conhecem, quer, abraça a causa, vai embora. Ah, Nico, deu meia hora, já deu uma injeção de bora tomar. Cheguei na empresa, aí veio a dica. A dosezinha de motivação faz diferença, né? Exato, pior que faz muito diferente. Aí, às vezes, você não tá vendo, ele tá na sua frente ali, você precisa de alguém falar assim, minha filha, tá aqui, enxerga aqui, pô, tá aqui. E aí eu vim pra empresa, nessa época eu tava devendo 17 mil reais de cartão de crédito. Tinha separado da sociedade, tava com 2 filhas pequenas pra cuidar. E eu falei, caramba, não tem outro jeito, tem que abraçar a causa e bora pra cima. E aí onde eu comecei a criar coragem, contratei um corretor também que veio da minha porta, que na época meu cunhado. Falei, vamos trabalhar e vamos fazer a mesma coisa, estava dando certo, então vamos vender. Aí, eu lembro que eu tinha vendido só 3 imóveis, na época que eu estava na outra loja, na outra empresa. Aí, nesse período, eu falei, eu só quero trabalhar. Igor, eu trabalhava, tipo, 16 horas por dia. Eu fui pro Facebook, eu digitava texto diferente, foto diferente, fazia montagem. Aí, os 3 clientes que eu vendi, nossa, parecia que eu tinha vendido para 10. Porque eu fazia vídeo de um trecho diferente, fazia vídeo de outro jeito, tirava foto dentro do lugar, tirava um pouco, nossa, tá vendendo horrores, né? E aí começou. Aí eu lembro que essa menina me ajudou e comecei um grande segredo, até contei pro Denis Levati, e ele falou assim, o que você fez? Naquela época o WhatsApp era lindo, porque você podia mandar para todo mundo recebia, não tinha problema nenhum. E aí eu comecei a entrar nos grupos, olha como é que eu sou terrível, nos grupos de venda de roupa, venda de calçado, venda de carro, Peguei aquele monte de WhatsApp, hoje não pode, né? Peguei um monte de WhatsApp, joguei na transmissão e comecei. Oi, tudo bem? Eu sou a Kelly, eu trabalho com imóveis agora, tá. Aí fui pra rádio, teve uma situação legal de um parceiro, e quando você quebra, não é muita gente que vai com você, não. Sim. Eu tinha um monte de gente que me amava, idolatrava, gente de marketing, nossa, e a minha empresa sempre. Quando eu quebrei, saí de 350 metros para 16, 2 pessoas só vieram atrás de mim, eu lembro que ele falou assim, olha, Marcelo Marconi. E hoje ele é um cara super respeitado, reconhecido na cidade. E ele falou assim, Marconi, eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu estou precisando de fazer uma propaganda na rádio. Ele falou assim, 6 meses dá para você me pagar? Eu falei, claro, 6 meses é vida. 6 meses é tempo. Já fez loucura em 40 dias, o que é 6 meses? Aí eu paguei. Aí eu lembro que eu trabalhava realmente. Eu não tinha vida nessa época. Porque eu precisava começar, eu estava com muito medo de passar fome na minha vida, é bem verdade. E aí, era 16 horas no computador, postando de madrugada, respondendo cliente, não tinha horário para responder cliente. Hoje eu me dou um luxo disso, às vezes, mas eu não tinha horário. Então, a gente trabalhava no Mosaic, trabalhava no bicho do Rodan Turner, era o horário que eu estava atendendo ele no Facebook. Resultado, em 2 meses, eu não tinha entrado de uma empresa. E um dia eu sentei com a aluna e falei assim, a gente ia pagar uns boletos, eu peguei e falei assim, mãe, como é que a gente faz, né? A gente não entra dinheiro na empresa. Mas eu sabia que ia entrar, porque as vendas de construtora demoram, né? Entrar. E aí eu falei assim, olha pra mim aí, quantas casas a gente vendeu? Em 2 meses, a gente tinha vendido 22 casas. Meu Deus. Quando aí depois é que eu falei assim, vamos somar isso, vamos estar em condição. Quando eu fiz a conta, eu falei, caramba, e aí eu lembro que eu chorei, ela chorou também, foi um momento bem assim, foda, a gente vendeu 22, então agora a gente começou a ver os extratos, aí em 15 dias a gente começava a receber, e a consultora tem o que a gente chama de poupança, tem que receber 30%, para depois começar a te pagar. E aí começou a entrar os pagamentos, 3 dias depois,
Aí foi onde a minha vida desandou. E eu lembro que Deus foi tão maravilhoso ainda, que eu peguei meu primeiro cliente desses, foi um investidor, Igor. E ele falando pra mim assim, Kelly, mas então, eu vou comprar a casa de você, e quanto tempo eu vou receber esse aluguel de volta? Eu falei, meu Deus, onde que cabeça, como é que faz cálculo de retorno de investimento? Aí eu falei, não. Aí eu enrolando, cara, ele até hoje ele sabe a história, ele é meu cliente até hoje, a gente faz um monte de negócio, ele me ajuda com um monte de cliente, mas eu lembro, eu contei isso pra ele, tanto no dia. Eu tentei dar uma enrolada nele e tal no WhatsApp, dei uma subida no WhatsApp, fui pro Google e pesquisei como é que eu faço isso, fui pro YouTube, como é que eu faço isso para retorno de investimento e tal. E aí, no outro dia, eu já cheguei toda corajosa para atender. Não, é assim, você vai ter assim, você vai receber aqui em casa. E aí, mentira, peguei HP 2 noites. Peguei HP e fiz plano pro cara, assim. Aí eu contei isso pra ele desse jeito, eu não tinha noção de como era isso. E acho incrível. Então, e aí, nesse dia, eu vendi 4 casas para essa mesma pessoa. Me chama Guilherme, inclusive. E eu vendi essas 4 casas para ele. E o boom na minha imobiliária, que foi onde eu passei para cá também, foi que a consultora falou assim, olha, Kelly, você está com tantas casas para receber. E a gente não tem dinheiro agora para te pagar, porque a gente não conseguiu empréstimo para terminar a obra. Então, a gente precisa que você receba em casa. Eu falei, vou fazer aqui com uma casa que ainda está em construção, Senhor Jesus. O que eu vou fazer com uma casa dessa? Não tem como. Eu falei, não, vamos fazer um acordo então. Você me paga 30% e eu vou tentar vender a casa para uma pessoa. Para quem que eu vendi essa casa? Para esse investidor. E eu vendi, ele me pagou a vista para pegar a casa lá na frente. Claro que ele pagou a casa 40 mil mais barata. Né? É fácil. Mas eu precisava do dinheiro naquele momento e foi que me atendeu. E foi o grande boom. Aí eu vim para cá, eu um ponto hoje de 240 metros quadrados, tem o setor de frete separado, tem mais de 100 salas aqui, a gente está com uma equipe boa, mas foi o meu boom, assim, foi inclusive graças a ele. Pagou em quantos meses o moço da rádio ou esperou dar 6 meses? Não, aí eu paguei assim que eu recebi, já paguei, e ele morria de rir, até hoje a gente brinca com isso, e ele fala assim, sabe, e aí tem história legal, Igor, que eu acho muito, de arrepiar, porque eu sou muito ligada a essa questão de gratidão, faz que o universo conspira, ajuda quem se puder ajudar, eu acho que eu tenho que dar uma brecada, porque às vezes eu sou assim demais, deveria dar uma segurada. Mas quando eu fui falar para ele isso, ele falou assim, pois é, mas você sabe por que eu fiz isso? Eu falei, não. E assim, lembra quando eu vim para Catalão? Eu falei, lembro. Ele falou assim, pois é. Você lembra que eu cheguei nessa empresa? Falei, tanto que é mal. E eu falei para você que eu já tinha vendido 4 contratos, que era para você fechar comigo, que a Trial tinha fechado, a Amanda tinha fechado, e que você estava no marketing, e que você devia fechar comigo, porque era muito bom, então tal. Eu falei, lembro. Pois é. Ninguém tinha fechado, não. Muito boa essa estratégia. Ele falou assim, ó, você foi a primeira a aceitar, ninguém me conhecia aqui. Seu sem vergonha, não acredito que me passou a perna. Só que tem uma coisa legal, Kelly. Por que eu sou grata a você, falou? Porque depois que eu fechei com você, aí a Maldi fechou, a Trial fechou, todo mundo fechou. Todo mundo fechou. Eu falei, eu achando que você era bonzinho, né? Você nada, ele falou, não quer. Deu uma mão lá na outra. E até hoje, sempre que eu preciso dele, Igor, na hora, ficou uma história assim, de amizade mesmo. Eu tenho muito isso aqui, de pessoas que depois, mesmo na verdade, eu estava sempre realmente muito na mídia, né? Então tem um monte de gente sempre ali. E depois que eu vim pra cá, foram 2 meses, e aí veio essa decepção de falar, meu Deus, e o fulano que veio aqui, eu ajudei tanto também, eu participei da revista dele, por que ele agora não vem aqui, vendeu marketing pra gente, a gente tá precisando, então. Não adiantou. Qual que foi o momento que você se sentiu realizado, assim? Foi nessa venda de 22 casas ou 21? Acho que 22, né? Acho que eu não errei o número. Ou foi em outro momento que você falou, nossa, eu nasci, digamos assim, ainda bem que eu escolhi ser corretora de imóveis. Teve algum momento marcante? Não, então, realmente não foi. Existe uma história legal que eu falo que eu pulei também. Que quando a imobiliária nasceu, ela nasceu com o hashtag um cantinho para chamar de seu. Eu falava que ela não era uma empresa de vendas, ela tinha um propósito. E o propósito dela realmente era de diminuir o déficit imobiliário. Então, esse um cantinho para chamar de seu, isso virou de uma forma. Na verdade, a gente chegou nas 22 unidades para as pessoas acreditarem que aquilo ali era possível. Então, quando a gente começou a falar, não, eu venho cá que eu vou arrumar um cantinho para chamar de seu, você vai ter um cantinho para chamar de seu, aquilo pegou. E foi engraçado que eu fiz uma piada na rádio, não, eu vou arrumar um cantinho para você, um cantinho para chamar de seu. E a pessoa pegou o telefone e ligou na mesma hora. Ok, tudo bem? Eu tô te ligando porque eu quero um cantinho para chamar de meu. Olha. E aí eu falei, olha que esses roubos. E aí a gente foi e tocou isso. E aí teve uma história tocante assim, de falar, cara, é isso que eu quero fazer.
No dia que um cliente chegou para mim e falou assim, Kelly, eu não consigo comprar uma casa, eu já tentei. Aí contou toda a dificuldade dele, da vida dele, dos filhos dele, que morava longe, que tá. E eu peguei e falei, cara, vamos atrás disso. E ele falou que já tinha todas as imobiliárias da cidade, ele sequer tinha sido bem atendido. E eu falei, não, então vamos pegar isso. Mas na verdade até eu estava achando que não era possível, não. Mas eu fiz tudo que tinha que fazer. E aí quando deu certo, eu falei, e aí ele veio e me agradeceu. E eu lembro que aqui no interior a gente ganha muito galinha, ganha muito queijo, ganha piqui. Isso é verdade. Aqui não tem um piqui, mas o resto até que ganha. Queijo, galinha, um pedaço de porco. Aí, olha, e ele veio, né? Porque ele chorou, agradeceu. E depois disso ele começou a indicar para um monte de gente também. E aí, beleza. Uma das coisas que eu achei muito bacana foi isso, de achar que eu poderia usar aquilo para ajudar as pessoas realmente, que existiam pessoas que precisavam muito daquilo. E quando eu comecei a fazer o pós-venda, ninguém praticava pós-venda. O nosso pós-venda hoje é da seguinte forma: o cliente vem, ele compra, a gente tem o setor de crédito para acompanhar ele, e depois ninguém fazia isso, a gente começou a fazer. O primeiro que a gente fez foi oferecer um café na casa onde a pessoa tinha comprado. E claro que ela não sabia de nada. Aí foi engraçado que a gente falou para ela que, olha essa ideia também, né? Que era para ela ir lá na casa, que na hora, porque tinha tido um vazamento na casa dela, que a gente tinha que arrumar. Faz ideia. Não pensou uma história melhor, né? A cliente ficou lá doida, desvairada. E a gente comprou, fez uma mesa de café para ela, assim, com bolo e tudo. Quando ela chegou, a gente, surpresa! E ela, ai meu Deus. Aí eu lembro que o vídeo eu não pude postar, filho, porque ela me xingou. Ela falou, sua! Depois dessa parte. E acabou comigo. E ela chorou tanto. Eu e ela é minha amiga, não só cliente. Na verdade, a maioria dos meus clientes mesmo que eu consigo atender, hoje eu não consigo atender, infelizmente. Poucas pessoas. Porque tem equipe e, né, a empresa cresceu. Mas os clientes todos que eu tive contato, que eu realmente fiz a venda, nos tornamos amigos mesmo. De, às vezes, tomar um café junto, ir na empresa, conversar, contar da história, ligar, contar da casa. E aí foi uma história bacana. E o pós-venda também, em relação a quando eu fiz condomínio, que eu fazia tudo. Então, eu ia acompanhar a vistoria de entrega do imóvel, a primeira vistoria, depois eu acompanhava a vistoria definitiva com o cliente, então ia lá, apontava todos os defeitos, ajudava o cliente lá com a consultora, e depois fazia a segunda entrega, já era uma caixinha com toda a significância lá, que o Denis, inclusive, adora, e fazia também, levava uma flor para o cliente, para desejar, né, tudo de bom na nova casa, fazia uma fotinha para o cliente e postava. Isso foi uma sacada de gênio, porque um via e achava... porque eu falo assim, ó, tem uma frase também que eu uso muito na empresa que eu falo, mostre às pessoas o quanto elas são importantes, porque é isso que elas são. Eu acho que esse pós-venda, de levar o presente para o cliente, de tirar a foto para ele, de agradecer ele, de fazer um texto, eu fazia a carta manual, Igor, nessa época. A carta manual, parabenizando o cliente pela compra, desejando tudo de bom para ele. Isso um ia indicando o outro, indicando o outro. No fim, a gente chegou ao que a gente chegou. E depois a gente teve o setor de crédito, né? O banco veio atrás da gente com financiamento, a gente também foi campeão há muito tempo de plataforma de crédito. Hoje acaba que a gente conhece muita mão de obra especializada para a própria região, então acaba que, né, já acabou criando a própria concorrência, mas o que eu não acho de forma alguma, é bacana, porque as pessoas têm direito de procurar, né, o lugarzinho ao sol, mas a gente é campeão até hoje de plataforma de crédito imobiliário, então é um especialista em aprovações. Então, assim, a empresa cresceu, hoje eu tenho pessoas, duas pessoas que começaram comigo nesse plano comigo, são especialistas, e a gente sempre tem de trazer as pessoas que não têm essa experiência de mercado, e justamente para moldar de um outro jeito. Então, assim, vocês são em quantos hoje? Hoje a gente está de corretores 9 e de ADM são 5 6 agora, tá rindo. A empresa cresceu bastante. Nossa. E assim, muita história, e depois teve outra história bacana também a gente sempre tem a gente faz de tudo para estar o tempo todo online. Né? Então, assim, a gente tenta sempre estar nessa... Eu gosto muito do Google. Até vi, eu acho que vocês colocaram uma postagem nesses dias do Google. Sobre o Google Negócio. Sim. Eu sempre gostei de postar ali, mas sem saber muito o que eu ia fazer. E eu nunca fiz, acreditem, tá, gente? Nem acredito, mas eu nunca fiz nenhuma postagem no Google patrocinada, paga. Eu alimento o Google até hoje, com foto de cliente, fotos minhas, atendendo, fotos de imóveis, fotos enfim, de várias coisas, sempre deixo lá o telefone da empresa e toda foto que eu posto, junto
com a foto da empresa, aliás, telefone e o nome da empresa, ó, que é negócio, a imobiliária, que é negócio, porque a pessoa vai no Google, ela vai achar. E o Google é muito meu amigo. Eu acho que eu amo o Google de paixão, sempre falo isso. Teve uma situação muito legal quando a gente também se tornou campeão de vendas. Alguém lá em São Paulo, sei lá de onde, visitou a imobiliária lá e achou a minha bem ranqueada pelo Google e trouxe para a gente tudo que a gente não conhecia, que a gente chama de imóveis pulverizados. E quando uma empresa, uma construtora entra em dificuldade, ela coloca os ativos e vem para esse banco que chama Banco Pactual. E do nada, qual a empresa que o cara parou? Primeiro, na minha empresa, saiu de São Paulo, minha mãe falou que estava vindo para cá, parou o carro dele ali na porta, e olha, eu vim aqui porque eu estou com 28, 32 unidades do IP Catalunha, que é um condomínio super bacana aqui, de vertical, e eu estou para vender e o valor é tal. E o valor estava bem abaixo do valor do mercado, praticado. Aí eu falei, gente do céu, não posso perder isso também. Não, a gente vai visitar você, mas a gente vai visitar outras empresas também. Eu falei, quantas unidades são? 32. Qual que é o valor? Dava 80 mil abaixo do valor da tabela. Aí eu falei assim, chama o Cláudio também. Aí engraçado, é o Cláudio. Aí ele pegou e falou assim, Kelly, eu não posso, porque a empresa mandou vir visitar o imobiliário. Eu falei, não dá 24 horas. Se vender pelo menos... Não, na verdade, acho que eu falei 50%. 50% desses imóveis até amanhã, se me dá disponibilidade, não, ele não posso. Eu falei, mas eu estou vendendo 50%, não quero vender. Eu barganhando, né? Aí ele falou assim, Eu falei, não, então tá, então eu vou vender esses imóveis 24 horas. Aí, não tem como, tem. Esse valor aí tem. Igor, fui, peguei telefone, WhatsApp, disparei. Realmente, eu vendi 20 unidades em 24 horas. Tava tudo lindo. 20? Beleza? 20 de 32. 24 horas eu vendi. Só que aí, beleza. Mais que a metade, né? Exatamente. Aí fez a proposta, tudo, enviei as propostas do jeito que ele me mandou fazer, fiz, enviei e falei, pronto. Aí ele virou pra mim e falou, aí tá, depois de tudo pronto, e 2 dias depois ele volta com todas as propostas pra mim e fala assim, Kelly, não é assim que funciona o mercado pulverizado. Você vendeu as unidades por X, mas elas vão ter que ser disponibilizadas no sistema, e à medida que elas forem sendo disponibilizadas no sistema, elas vão mudando de valor. Eu falei, não. Como é que eu faço isso? Eu já tinha assinado até proposta com o cliente. Aí, fui atrás, conversei com o cliente, aí chamei um por um, falei, o valor que você comprou, ele não existe, mas o valor é esse, por isso assim, expliquei para o cliente. É ruim? É, mas por confiar na empresa, por conhecer, eu mostrei tudo, o sistema é esse, o cara é novato, eu não sabia como é que funcionava, acabou que ele me passou isso, então a gente vai ter que ver se tem interesse no produto, não tem. Aí ele falou assim, aí a maioria dos clientes, 2. Desses 22, 2 desistiram. E só que passou 5 dias de vendas. Ele jogou, depois ele teve que jogar os imóveis no sistema para todo mundo, para todos os imobiliários, realmente. E aí quem entrasse com a proposta primeiro, problema, né? Então, quer dizer, o que eu fiz foi totalmente jogado no lixo, mas que eu vendi os imóveis, eu vendi. Achei que tinha jogado no lixo. Aí o sistema foi, aprendi o sistema em uma noite. Falei, cara, precisa aprender esse sistema aqui, peraí, vamos ver como é que funciona isso. Vou pegar essas propostas, vou jogar lá. Aí começou, ele realmente colocou para todo mundo. Só que todo mundo não quis ter essa expertise de aprender o sistema, de jogar as propostas lá. Resultado final, eu ganhei no prêmio semana passada. 32 unidades, nós vendemos 28 unidades sem exclusividade. Foi o terceiro prêmio que a gente... Caraca. Só uma dúvida que eu fiquei, tinha 80 mil de desconto no primeiro imóvel, nos últimos que você vendeu tinha quanto? Acabou ficando no mesmo preço? A faixa de 24, 25... Ah, ainda tinha desconto, então era interessante. Tinha desconto ainda, 25, 30 mil nas últimas unidades. E tanto é que a gente começou a vender, ó, você tá lançando. As primeiras unidades por 245 e as últimas unidades foram vendidas por 315. Caraca. Só que eu ainda falava compra que vai valorizar, catalão vai virar isso. Gente, eu nunca errei. Para todo mundo que eu falei, compra só as Américas, que a casa vai dobrar o valor. Isso não existe. Isso não existe. Hoje o imóvel vendido a 150 mil é vendido a 300. Esse do Catalunha, por exemplo, esse apartamento hoje que eles pagaram o último, que a gente pagou 315, eles são comercializados a 450. Então, quer dizer, aí quando o cliente reclamava, para, você está vendendo o seu, tá vendo? Aí às vezes ele traz um imóvel para me vender, né? Que comprou lá atrás por 280, 285. Tá vendo? Foi você que queria, inclusive, deixar de comprar. E agora, tô vendendo por 440, sem nada. Perdão, isso, só então... porque eu fiquei confuso. Essa dos 28 imóveis foi quando? Quando isso aconteceu? Foi agora, na verdade. Nossa.
A gente começou, porque assim, ó, o processo da venda de pulverizado ele é um pouco diferente. A gente começou a vender há 6 meses atrás, né? Na verdade, 7. Essas vendas são feitas, porém, há um período de mudança de escritura, porque o banco atual comprou da Ponente, que é a construtora, então o cliente tinha ciência que ele, para poder pegar o apartamento dele, se não fosse à vista, fosse financiamento, ele ia demorar mais ou menos 4 meses, de 4 a 5 meses para pegar o apartamento. Então, acabou que, aí quando vendeu a última unidade que nós vendemos, aí vendemos lá atrás, tudo. Aí ficou uma última unidade para vender. A gente vendeu ela 3 meses para um cliente nosso. Aí quando vendeu a última unidade, aí eles mandaram para nós o prêmio semana passada. Mandou uma viagem e mandou uns mimozinhos e um troféu pra gente. Caraca. Eu fiquei feliz, né? Mas, Lógico, quer dizer, a gente merece. Imagina. a gente tem bastante. Aí muita gente fala assim, Kelly, mas é pra você ter ficado rica, né? Muita gente já falou isso quando eu ganhei o segundo prêmio, né? Falei, gente, não tinha como ficar rica. Eu já estava devendo 17 anos de cartão de crédito naquela época. Só para pagar isso aí, vinha da empresa quebrada, que tinha dívida local que eu não podia deixar de pagar. Então, quer dizer, eu passei 1 ano e meio só economizando dívida que eu não devia para ninguém. Aí depois é que as coisas foram melhorando. Mas a equipe hoje também, é uma coisa legal de falar, que, por exemplo, o Gabriel, que eu falo que é o meu pupilo, ele, quando pediu emprego pro administrativo, chegou aqui com uma bicicletinha velha, toda talhada, pedindo emprego, te deu emprego para ele. Hoje ele é um dos melhores corretores que eu tenho da empresa. Já trocou de casa sei lá quantas vezes, tem a casa própria dele hoje. Então, assim, a gente trouxe também outras pessoas que foram beneficiadas por isso, assim como os nossos clientes também, né? E eu falo que eu sou muito grata, acho que o mercado imobiliário. Então, quando eu olho, assim, sabe, lá atrás, eu falei isso na minha palestra, a gente teve visitado Fernando de Noronha, aquela criancinha feia, franzina, feia mesmo, porque, gente, eu era muito feia. Não é que eu sou muito bonita, não, mas eu era muito, muito feia. Era uma pobreza, até postei uma foto no meu Instagram esses dias, falei assim, gente, olha como é que eu era. Do lado ainda tinha um chiqueiro, viu, Igor? Nossa. Um chiqueiro, meu pai criava porcos ainda tinha uns 5 meninos ali e mais um chiqueiro de porquinho, acho que é do porquinho ainda. E eu falo assim, nunca nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que eu ia visitar Fernando de Noronha, que eu ia ter que conseguir comprar um carro zero quilômetro, que eu ia poder ajudar a família igual a gente consegue ajudar, graças a Deus. E isso através do mercado imobiliário, mas não através do mercado imobiliário, né? Através do que a gente se dispõe a fazer dentro do mercado imobiliário. Então, os corretores, igual tinha corretores que passaram por aqui. Eu acho isso importante, Kelly, de ser falado, porque todo mundo acha que porque o mercado imobiliário é milionário, bilionário, qualquer pessoa que entre no mercado imobiliário vai ficar rico da noite pro dia, né? Então, tem tem totalmente a ver com o trabalho que você vai executar dentro do mercado imobiliário. Até porque o conterrâneo seu aí soltou há um tempinho atrás, o Ricardo Martins, não sei se você conhece, né? Que a média salarial do corretor de imóveis é R$3.000, sendo que é o de 3 a 5 mil, né? Para não levantar falso testemunho. E vendendo o produto mais caro da prateleira, ganhar isso é vexatório até. Só que é exatamente isso que você estava falando. A sua empresa não cresceu por conta do mercado imobiliário. É por conta do que vocês fizeram dentro do mercado imobiliário. Exatamente. É isso mesmo. Tanto é que a gente já teve corretores que passaram por aqui e às vezes deslumbra, né, ver a gente... Porque eu estou muito na rede social. Tudo que eu estou fazendo. Igual, eu tenho várias dicas, assim. Eu tenho, por exemplo, um grupo de corretoras de outros estados que a gente ajuda, que chama no Instagram e fala, Kelly, eu não sei por onde começar. Kelly, eu comecei aqui, tem 6 meses, eu não vendo nada. E aí a gente faz todo esse trabalho por trás ali e ajuda essas pessoas depois em toda essa gratidão. Vários delas eu encontrei no Conecta, foi até no Conecta comigo, inclusive. Encontrando essa questão do quanto vocês realmente se dedicam ao mercado. Sim. Não é um mercado fácil, todo mundo que está aqui sabe. Não é um mercado fácil, mas eu acho que tudo está ligado à paixão. Realmente, Igor, não, se for pelo dinheiro, pode ser qualquer profissão, eu acho. Né? Pelo menos algumas pessoas que eu conheço, se for pelo dinheiro, você tem que ter um propósito. Quando você tem um propósito, que é realmente, qual que era o meu primeiro, eu falei isso na minha palestra, é verdade. Quando eu comecei lá atrás, com outros sonhos, o propósito era melhorar a vida da minha mãe. Quando eu venho para o mercado imobiliário, o propósito era melhorar a minha vida, das minhas filhas, e na verdade o propósito não era não quero morrer de fome, era muito pequeno o meu propósito, mas era um propósito. E o fato de que quando eu enxerguei,
que eu podia mudar a vida das pessoas, que elas queriam um cantinho, que elas queriam só um cantinho para chamar delas, um cantinho para chamar de meu. Quando eu enxerguei isso, até quero ver se eu acho esse vídeo. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E não era pelo dinheiro. Tanto é que quando eu comecei a vender e cheguei nas 22 unidades, eu sempre falo isso, eu não somei comissão. Em momento algum, Igor, eu parei para tomar quanto eu tive para ganhar, quanto eu tive que receber. Eu só fiz a venda. Eu sabia que era um dinheiro bacana, eu sabia que que ia dar uma grana massa, isso eu sabia. Mas eu não parei para somar o que eu ia dividir, o que eu ia passar para fulano, não. Simplesmente peguei ali, fui vender. Quando eu parei, eu falei, agora eu vou somar. E aí foi onde eu realmente assustei com o resultado, mas não, você tem que se dedicar. É totalmente proporcional ao quanto você se dedica. Eu acho que se o corretor tiver um pouco da sua coragem, determinação e, digamos, ousadia de algumas coisas que você fez, eu acho que é possível você entrar no mercado bilionário e fazer dinheiro. O duro é ter essa coragem toda, digamos assim, mas é possível. Eu já tive proposta para sair da cidade, para pegar alçar outros voos. Mas eu ainda não tive essa coragem por questão de, né, eu sou mãe solo, e aí tem as meninas, então eu não quero, acho que dinheiro também não é tudo. Sim. Porque eu gosto do que eu faço, sempre prazer em entregar um imóvel, sempre prazer em tirar foto com o cliente, sempre prazer quando dá problema na casa dele, eu vou lá e falo, meu amigo, não é assim, o problema não é tão grave, peraí, vamos resolver e tal. Eu sempre prazer no que eu faço, mas já tive, sabe, propostas para vários lugares, inclusive, para abrir imobiliário em outro lugar, no Conecta, então foram várias propostas, mas não é o meu momento agora para isso. Então não pode ser pelo dinheiro, sabe? E assim, ainda tem muito para eu fazer aqui. Até que a gente já está ampliando aqui mais escritório, agora com consórcio e tal. O cliente tem mais dificuldade de aprovação de crédito. Mesmo que ele tenha, né, entrada, às vezes não aprova, a gente vai para a parte de consórcio agora. E eu acho que se tivesse coragem, tem que ter coragem, tem que ter ousadia. E olhar o corretor de fora, quem está de fora ali, olhar o corretor todo bonitinho, todo engomadinho ali, brilha os olhos, né? Mas, por exemplo, antes de ontem mesmo, estava eu e uma corretora minha que a gente marcou com o cliente, e nós tomamos uma baita de uma chuva, e a gente ri disso. Sabe, bacana isso, a gente ri, a gente diverte. Às vezes você vai, espera o cliente, ou às vezes a gente, inclusive, às vezes é lesado numa venda, você fez tudo que você podia fazer, e é lesado numa venda, e você tem que acabar rindo, se agradecer e segue. Então não é fácil. Porque as minhas primeiras vendas, eu não mencionei isso lá no início, minha primeira venda, ela foi me roubada. Eu fiz a venda, a construtora na época falou que não podia vender ainda, e aí eu fiz todo o cadastro do cliente e tal, e não tinha respeito. E isso é uma coisa que eu conquistei também. Sabe, não adianta você achar que você vai chegar no mercado imobiliário e, nossa, já chego aqui, já posso vender para o fulano e as pessoas vão me reconhecer. Não, é um trabalho, é uma construção. Você tem que construir a imagem que você quer passar. Hoje eu me dou mais ao luxo de mostrar mais aquele na academia, é igual o Ricardo Martins, até eu brinquei que ele está até exagerado já, né? Ele põe aquelas fotinhas na cama assim, mas eu me dou o luxo de mostrar onde eu vou, geralmente, uma foto na academia, que acaba, e tudo, na verdade, é uma foto na academia, também é engajamento, porque aí você atrai aquela pessoa que está ali parada, que ela não sabe, eu perdi, por exemplo, eu fiz uma dieta, perdi 14 quilos, isso trouxe muita gente pro meu lado, assim, e para seguir, e para saber do trabalho, que indica o cliente, para saber como que a Kelly emagreceu, o que a Kelly fez. Né? Isso incentiva pessoas. E hoje eu estou nessa fase de que eu quero realmente incentivar as pessoas. Então, eu coloco coisas motivacionais, que eu acho que acabam unindo as pessoas. A gente faz muita coisa, muita ação promocional. A gente tem o Natal, que no Natal a gente faz a carreata das luzes. Sim. A gente coloca um locutor lá, que é o tal do Tiririca, em cima de um carro. A gente faz a carreata, né? E coloca luz. O meu carro, então, até então, parecia ele realmente é decorado para ser uma rena. Ele tem um LEDzinho de rena, ele tem LED no carro inteiro, isso não é forte, tá, gente? E aí põe LED no carro inteiro, então fica uma apagação de luz. Mas é uma apagação que dá certo. Então eu não tô nem aí, né? E as crianças adoram. E a gente se diverte com isso. E a gente tem a ação do Dia das Crianças, a gente tem um monte de ação dentro de casa. Dia das Mães, a gente sai na rua, entrega as flores. Eu visto os meninos de Dom Juanzinho lá, e coloco eles na 20 de agosto, que é a rua principal, com flor, ajoelho, entrega flor. Isso é o que eu mais amo fazer. Você pensa, Kelly, você gosta mais de vender a casa ou de fazer toda essa fantasia para atrair o cliente, né? De graça. Você vai de graça. Você está feliz fazendo o que você faz, super feliz, inclusive, fazendo pessoas felizes,
modificando a sua volta, que querendo ou não, você planta uma sementinha, as outras pessoas vêm, né? Não adianta falar que não. E depois você ganha dinheiro com isso. Então, eu falo, eu sou muito feliz no que eu faço. É muito bacana mesmo a forma que a gente trabalha. É uma equipe diferenciada. E eu acho que o sucesso da empresa realmente está nisso. Da equipe que a gente tem, que abraça a causa, que entende que tem que ser diferente, que tem que proporcionar momentos diferentes, que tem que ser uma experiência diferente. Então, a gente criou, a gente deixa uma empresa de experiência, que é o negócio, tá com um movimento para a gente. Não, a gente também fala, vem viver essa experiência com a gente. E deu super certo. E, Kelly, meu pai tem uma frase muito... que eu já ouvi 1 milhão de vezes, né? Claro, ele é meu pai. Que é: a tropa é o espelho do líder. Então, a sua empresa, com certeza, tem muito sucesso, porque quando você fala sobre o mercado imobiliário, dá para ver seu olho brilhar. Quando você fala sobre as ações, sobre todas as coisas, dá para sentir daqui a energia que emana de você, mesmo a gente não estando no mesmo ambiente, o amor que você tem pela profissão. E aí o mercado imobiliário precisa de mais pessoas como você. Então, assim, que não estão pelo dinheiro. Que não estão só pelo dinheiro, e isso é um propósito muito grande da nossa empresa também. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer para o nosso podcast pessoas que a gente conecta de verdade, que a gente sente verdade no que a pessoa fala, e que estão no mercado muito mais pelo objetivo de transformar o mercado num lugar melhor, pelos propósitos de poder prover para outras famílias um lugar para morar, o sustento do dia a dia, porque você também emprega um monte de outras pessoas, a sua empresa alimenta um monte de outras famílias, assim como a nossa empresa aqui. Então, cara, assim, eu esperava que fosse legal, porque você tem uma energia muito bacana, foi muito legal assistir um pedaço inteiro a sua palestra, até porque tinha muitas palestras, então cada hora a gente tinha que tentar dar um bisuzinho em cada um. Também foi uma experiência nova esse ano para nós, porque a gente foi, não junto, mas a gente passou a maior parte do evento com o pessoal da IBREP, que são parceiros nossos, né, da escola de TTI. E aí o Diogo, que é o presidente lá, ele apresentou 1 milhão de pessoas para nós. Gente. E então a gente tava meio que onipresente no evento. Tentando, né? Ao mesmo tempo que tá num lugar, tá no outro e não tá em nenhum. Só que a gente conectou com muita gente. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido pegar o seu contato clandestinamente. Eu lembro da cara dele de feliz. Na hora que ele escutou, ele tava aqui, ó. Eu olhei pra ele ligeiro. Na hora que eu e o Dani... Eu não lembro, a gente tava conversando, acho que com o pessoal da OLX. A gente tava conversando com o pessoal da OLX e você tava do lado, esqueci, com a Sofia Mello você tava conversando, se eu não me engano. E eles estavam trocando celular, e eu peguei o celular do lado, assim, de vocês duas, anotei os 2 WhatsApp, mandei mensagem para as duas, para chamar para vocês aqui no nosso podcast. Eu fico muito feliz, realmente, de vocês enxergarem dessa forma, da forma como a gente trabalha. Realmente essa não é intencional, mas é bom saber, é bom ouvir isso também. Porque às vezes a gente trabalha, e às vezes a gente não tem a oportunidade de ver pessoas que estão dentro do mercado, ter esse reconhecimento. E isso é bacana, porque eu falo que esse grupo que a gente tem, por exemplo, através do Denis Debate, a gente troca muita informação um com o outro, e é justamente um pode ajudar o outro, né? Sim. E tem tantos momentos difíceis pra gente, né, às vezes, até a gente falou aqui de muita coisa boa, mas tem vários tropeços, né, ao longo do caminho. Imagino que vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes essa vontade, Sim. Às vezes de investir, às vezes até está fazendo certo, de repente acontece alguma coisa, mas se você tiver um propósito, porque é o que eu falo, igual você falou e repetiu, pelo dinheiro não vai, pelo propósito vai. Pode demorar um pouquinho, mas vai. O Conecta, ele me trouxe muitas conexões também, sabe, Igor? A gente trouxe pessoas que já vieram avaliar áreas aqui, que vieram do Conecta. Fiz amizade demais com um monte de incorporador, mas o que eu achei mais bacana foi o feedback das pessoas que assistiram a minha palestra, que estavam, às vezes, sem coragem de começar, ou que não sabiam realmente que era possível, e assistiam e depois aí chamaram. Eu tive reuniões com pessoas depois disso. A pessoa não quer, pode te ligar? Eu falei, pode. E eu acho que isso falta um pouco. Até um dia que eu conversei com o Marcos Leite, a gente até conversa, eu falei para ele também que o Conecta tem que ter isso. Não só
material para você se tornar um melhor corretor. Mas essa humanização é necessário, sempre está falando de como você pode humanizar essa profissão cada vez mais. A gente teve uma pandemia que falou tanto em humanização, de repente a gente já passou e as pessoas já voltaram ao seu que era, etc. Então, acho que resgatar essa parte de humanização na profissão, daqui até hoje, pra você ter noção, eu não coloquei o robozinho de WhatsApp na minha empresa. Eu ainda estou relutando para isso, porque a ideia ainda é continuar uma coisa humanizada. As pessoas querem, as pessoas... Então, eu estou relutando ainda, mas acho que vai chegar um ponto que não vai dar mais. Mas... Nós também, assim, nós temos uma resposta automatizada, que é a primeira, para saber para qual setor, qual é o assunto da conversa. A partir daí, é sempre, na nossa esteira, é sempre humanizado. Humanizado é até um jeito feio de falar, porque parece que são robôs que parecem gente. Não, mas é gente de verdade mesmo. É gente atendendo gente. Você até me deu a dica, é bom essa pegada aí. De repente, eu faço a primeira, né? E depois direciono para os setores responsáveis. Temos que a empresa vai para a parte de consórcio agora também. Então, acho que dá para fazer a primeira realmente robotizada e depois direcionar. Porque a gente também é bem relutante em relação a isso. De tentar mecanizar o processo, não tem nada a ver com a nossa empresa, nada a ver com o que a gente acredita do mercado. E assim, nós estamos há 13 anos no mercado fazendo dessa forma, crescendo cada vez mais, graças a Deus também. E a gente conseguiu manter desse jeito até agora. Vai ter que acontecer alguma coisa muito, muito catastrófica ou muito grandiosa para que a gente tenha que repensar a forma de trabalhar. Mas enquanto a gente puder manter essa conexão de pessoas com pessoas, a gente vai tentar manter. E outra, falando assim, nossa, que lindo. Não é lindo. Às vezes a gente fica extremamente nervoso, porque lidar com pessoas é muito difícil. Para todo mundo é estressante demais, só que vale a pena. Quando sempre todos os dias tem algum cliente que tira alguém do sério, do nosso atendimento, e a gente fala, cara, vai lá, toma uma água, respira. Só que também, por outro lado, tem muito mais clientes que elogiam o atendimento, que melhoram o seu dia. Então eu acho que uma laranja podre não pode penalizar todas as outras laranjas que são docinhas, sabe? Sim. Então... A gente teve também parece que no grupo do nosso grupo Mastermind, a gente recebeu o Gabriel Villarreal, né, para falar com a gente. Ele fala, obviamente, de encantamento de clientes, né? O método de encantamento de clientes e tal. E ele falou que realmente também está enfrentando isso no escritório, mas que a gente, de vez em quando, realmente não deixar de fazer essa parte de ligar para aquele cliente seu que começou lá atrás com você, né, que te apoiou lá no início. Sim. Não deixar de dar uma peça para o cliente. Chega uma hora que fica muito difícil, principalmente para nós, que são vários. A gente fala leads, né? Sim. Mas eu sempre falo clientes aqui, às vezes, quando vim nos sistemas, eu nem gosto muito. Quando a gente tem aqui uma gestora de leads, na verdade, 2 gestoras de leads, mas são treinados para entender que não é um lead, é um cliente de fato. E quando a coisa sai do boom aqui, o negócio pega aqui. Porque tem que ter esse respeito. E eu sempre conto a minha história quando eu fui cliente, né? Quando eu estava na procura da minha casa. Minha experiência não foi legal. E realmente a experiência até hoje, né? A nota que dá para a experiência da compra do imóvel ainda dá 3,5, 4,8, alguma coisa assim. Uma nota muito baixa, uma escala de 1 a 10. Então a gente tem que melhorar muito, muito, muito isso aí. Mas a gente vai adaptando. É construção, né? Igual você falou no começo, no meio, tá repleto de confirmações dessa palavra na sua no testemunho de vida, que é muito mais do que uma troca, testemunho, falar sobre a sua carreira no mercado, e isso com certeza, cara, eu não tenho dúvida que vai conectar com muitas pessoas, porque eu nem sou corretor e eu vejo muito da sua ousadia, da sua vontade, da sua força de vontade de fazer as coisas dar certo na nossa maneira de ser aqui dentro da empresa, na minha maneira de me comportar perante os desafios que o mercado imobiliário coloca, quando a gente não sabe o que fazer, quando as coisas começam a sair do prumo e você tem que... Às vezes não tem resposta para aquilo, por exemplo. Uma coisa que a gente ficou muito preocupado foi a regularização da LGPD. Porque são mais de 19 mil usuários, de repente chega... Claro, já faz um tempinho,
mas de repente chegou a LGPD querendo regulamentar tudo. Ah, isso não pode mais exportar para o portal, isso aqui não pode mais compartilhar. E a gente falou, cara, como é que a gente vai trabalhar então? Se não pode mais mandar dados, e aí vai, começa a estudar, começa a conversar. O mercado foi se regulamentando também, foi se reorganizando, se readaptando à nova realidade. Então, assim, eu assino embaixo de tudo que você falou sobre força de vontade, acima de tudo. Acima de... Porque eu não acredito muito em dom, não. É claro que todo mundo tem, Deus deu dons para todo mundo, eu acredito muito nisso. Só que se você deixar ele guardadinho na gaveta ali, ele não vai servir para nada. Então tem muito mais a ver com arregaçar a manguinha aqui, ó, e trabalhar todo dia do que... Ah, não, eu nasci para isso. Cara, para. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que além de se conectar também com a Kelly, eu acho que também vai acontecer muito de as pessoas se inspirarem, né? Com certeza. Porque essa questão de ousadia, coragem, sair de um lugar maior, se arriscar para um lugar bem menor, com totalmente incerteza, mas acreditando, e mesmo assim prevaleceu com a determinação. Eu não gosto geralmente não gosto de separar pessoas por gênero, mas por ser o mercado imobiliário, a gente sabe o quanto o mercado imobiliário foi restrito, ainda é um pouco, com as mulheres. E aí ver uma mulher no mercado imobiliário com um sucesso tremendo, fazendo toda essa revolução na sua cidade aí, ouvir a sua colocação, os pontos que você mostrou pra gente. Acho que isso é muito importante, porque cada vez mais o mercado imobiliário tem mais mulheres, inclusive acho que a Raquel Trevisan postou, acho que um pouco e agora que não tem mais e agora a Raquel, mas a Raquel Trevisan, ela postou que não é IBGE, porque IBGE é de pessoas, mas na última pesquisa, digamos assim? Na última pesquisa sobre corretores, o mercado imobiliário hoje é formado por 55% de mulheres. Então as mulheres já passaram os homens no mercado, mas ainda tem esse negócio de o corretor. É difícil você ouvir falar a corretora. E Eu enfrentei muito isso aqui no início, ainda mais que eu estou no interior de Goiás. Nossa. Eu enfrentei isso aqui no início. Tem umas situações bem engraçadas, assim. E eu sou meio boca dura, né? E aí eu tive uma situação com um determinado construtor aqui, e eu, na minha inocência, né? Fui avaliar eu passei por muita coisa no início, até o que eu falei, sabe? Igor, sobre essa importância de você fazer as pessoas te respeitarem. Você não tá aqui para brincar. Tipo, eu não entrei no mercado imobiliário também. Quando eu acendi ela, eu falei, não tô aqui para brincar. E teve uma situação engraçada, para mim é normal, eu estava no mercado de veículos, um homem entrar no carro com uma mulher, eu vendia carro, para mim é normal. E aí eu fui mostrar uma casa nesse dia, e ele falou para mim assim, vamos lá na minha casa, porque eu preciso mostrar essa casa para você e tal. E aí eu lembro que choveu, eu lembro que estava chovendo, e eu falei assim, não, você quer ir no meu carro? Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou na minha moto. Eu falei, não, meu amigo, tá chovendo, aí vai no carro, depois troca e volta, até lá a chuva parou e tal. Ele gritou pra mim assim, e eu sou bravo, sabe? Aí ele falou pra mim assim, Kelly, não, sabe o que é? É que minha esposa tem muito ciúme de mim. Aí eu falei assim, deixa que eu conheço, cara, me explicar. Eu falei assim, sério? Vamos eu preciso de você? Não, mas aqui é só uma questão profissional. E outra coisa, a planta é ciúme de você não, viu? Você é feio demais. Eu não quero nada com você, tô tranquila. Eu não quero nada com você, você é feio demais. Aí ele falou assim, não, então beleza, então quando seu carro, você vai não, você vai na moto. Você vai na moto na chuva. Aí ele foi, aí chegou lá, conversei com a esposa dele, tal. Aí depois, no outro dia, eu achei engraçado que ele veio e conversou com eu acho que você se sentiu desrespeitada ontem. Eu falei, com certeza, né? Porque pra mim é uma coisa normal, o homem tá dando carro, tal, ainda mais que você é um construtor, então pra mim é você achar que... Aí conversei com a esposa, me tornei amiga da esposa dele, então assim, eu fui construindo toda uma história de respeito. Eu não tem, mas porque aquela é bonitinha. Não, eu tô ali pra ser profissional, eu não quero saber se eu sou bonitinha, se o cara é bonito, se o cara é feio, sabe, a gente tá aqui, essa parte de me respeite como profissional. Eu sou uma mulher, mas eu vou atender um homem da mesma forma, do mesmo profissional que eu estou atendendo uma outra pessoa, que eu vou atender um adolescente, que eu vou atender alguém que vai comprar um imóvel, fazer um financiamento, coisa parecida. E isso realmente teve que ser, que há esse preconceito, às vezes até entre próprias mulheres. Eu falo que é um assunto que eu quero abordar, muito. Ainda não, até quero que eu com a ideia aqui, sobre essa questão também do apoio das próprias mulheres se apoiarem. Às vezes a gente recebe muito apoio de homens, igual você está falando,
e às vezes as próprias mulheres não dão apoio devido às mulheres que estão no mercado imobiliário. A gente vivencia isso, às vezes é bem ruim. Então, assim, por vários momentos eu passei por situações que foram constrangedoras, como às vezes donos de outros construtores que vieram de fora e tal, mas é você se impor, né? Eu não, quando às vezes a pessoa chega, e eu passei por isso quando eu estava no mercado de veículos, que eu lembro direitinho também que uma pessoa foi trocar uma caminhonete comigo e queria falar com o dono da empresa. Quando chegou lá, eu tinha a cara de mais nova, né? Agora eu não tô mais velho, caindo os dentes já. Mas eu cheguei lá e o cliente olhou para mim e falou: eu tô atrás do dono da empresa. Eu falei: não, mas sou eu. Não, mas você é dono da empresa? Eu sou. Você é muito nova para ser dono de uma empresa. E, na verdade, na época eu tinha acho que 30 anos, 32 anos, não estava tão nova assim. A minha cara realmente parecia menina, né? Porque eu sou pique baixinha, magrelinha, o povo acha que eu sou novinha. Aí eu falei assim: não, mas qual é o seu problema? Qual que é? Aí eu chamei o cliente para comprar uma caminhonete, na época de 45 mil. E eu falei: olha, qual é o seu problema? Não, qual que é o seu medo em relação a fazer um negócio comigo? Aí mostrei pro cara, foi meia hora de conversa que não tem negociação com a empresa. Assim, em qualquer momento a gente passa por essas coisas. Você não pode deixar realmente como é que a gente fala? Desequilibrar, sabe? Sim. Você tem. Se você consegue criar autoridade no que você está fazendo, no que está falando, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu falo como eu aprendi lá atrás, quando eu estou falando de um financiamento, quando eu estou falando de uma tabela SAC, se eu falo para o cliente qual que é melhor para ele optar, várias vezes eu lembro que ele entrou numa taxa na época, eu falei: não faça essa taxa, algumas pessoas não ouviram, hoje elas vêm atrás e tal, por que eu não escutei? Então, assim, é fácil criar sua autoridade, você ter autoridade no que você está falando, e as pessoas te respeitarem. Porém, você realmente tem que ir. Logo, a sua parte tem muita coisa legal para aprender. Vai ouvir Ricardo Morim, que é economista. Vai ouvir Roberto Guto, dá para tirar um monte de coisa. Vai ouvir o Ricardo, que todo mundo gosta aí. Que mais? Guilherme, eu falo que querendo ou não, eu sou muito fã do Guilherme Machado, porque eu acho que toda essa parte de respeito que começou lá com ele, não adianta negar. Isso é inegável. Né? Quando começou a falar de corretor, não só vendedor de imóveis, peraí, o cara pode ser especializado, o cara ser especialista, o cara é profissional, começou com ele. Outros vieram depois. É verdade. E aí, eu não gosto de Machado demais. Não interessa. O que o cara trouxe para o mercado está ali. E tem que respeitar. Respeita, ele segue, aprende. Igual vai surgir outros. Daqui um dia, eles pegam no pé também do Ricardo. E às vezes também, a mesma coisa. E o que a gente não pode, e as pessoas não perderem a essência, às vezes também, né? Não deixar a gente perder a essência. Eu acho que essa essência também é muito importante, principalmente para a gente poder ver com quem a gente vai levar com a gente, o cliente que vai ser justamente conectado a nós, essa parte de conexão. Eu faço certo e eu acho dessa forma, e o cliente bom vai ser conectado a mim. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que isso, o mercado imobiliário é lindo, eu acho que ele está para quem está disposto realmente a trabalhar, quem está disposto a realmente. Eu falo que sucesso é você estar fazendo o que você não quer fazer, na hora que você também não queria estar fazendo. Aí você vai ter sucesso. E depois você colhe os frutos, né? Mas sempre assim também. Depois você vai colher vários frutos. Mas que para ser corretor de imóveis de sucesso, você tem que simplesmente trabalhar muito, abraçar a causa e amar muito o que você faz. E a coisa vai embora. Kelly. Sim, eu não tenho palavras para te agradecer pelo nosso papo, Foi muito top. por você ter vindo, por ter dado todas essas dicas, por ter inspirado a gente, por com certeza inspirar as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, porque agora ele vai ficar eternizado enquanto existir o YouTube. Eu me senti inspirado, imagina quem é corretor que tá assistindo isso aí. Então, cara, agradeço muito, muito mesmo, Kelly. Espero que você tenha gostado tanto que a gente gostou. Esperamos você outras vezes. Esperamos nos ver nos eventos do mercado imobiliário aí. Agora com um pouco mais de proximidade, agora sabendo o nome um do outro, poder... Sem tá roubando sem o contato. roubar seu celular offline. Já que eu não enxergo direito, tá? Então, por favor, eu não gosto de usar óculos em público. Se me verem, não fala que quer dar coisa, não é isso, gente. Eu passo por isso aqui de vez em quando. Por favor, vai lá e puxa pelo braço. Ok, volta aqui, me enxerga aqui que eu tô aqui. Tudo Tete bem? a tete, né? Você falar bem próximo. Então, Kelly, brigadão, tá? Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe sua vida, suas filhas, a sua família. Então, sei lá, eu posso ficar a noite inteira agradecendo aqui, mas eu não vou me alongar também, não vou ficar pagando de fanboy aqui, não. Então é isso, pessoal. Despedir da Kelly e me despedir de vocês. Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente.
Até a próxima. Obrigada.